Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a organizar algumas comidinhas aqui em casa. Eu não consigo organizar tudo em um dia só, então se por acaso vocês gostarem bastante, compartilhar, curtir esse vídeo, eu posso ir gravando pra vocês mais vezes nesse estilo assim, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e bora lá! Vou começar pelo feijão e aqui em casa não demora não, eu coloco ele de molho na noite anterior. E no dia seguinte, eu coloco ele para cozinhar e em 5 minutinhos tá pronto. Eu só coloco ele na minha panela de pressão. Agora a água e eu vou colocar a água até uns 2 dedos acima do feijão. Eu tô usando em média 400 a 500 gramas, né, meio quilo, porque é o que a gente consome aqui durante uma semana. Eu também gosto muito de cozinhar feijão com charque, então eu aproveito e coloco, ou carne seca também, como algumas pessoas conhecem. E como eu tô cozinhando feijão para a semana inteira, a gente vai colocar metade na geladeira e metade no congelador. Agora a gente fecha a panela e quando pegar a pressão a gente vai deixar por 5 minutos, porque ele já tá bem molinho por ter deixado ele de molho. Agora a gente vai preparar aí as carnes. Essa aí eu vou colocar ela no sol para secar, então eu vou temperar já ela com um pouco de sal e também com um pouco de cominho. Eu gosto de deixar ela no sol porque dá uma secada e fica muito gostosa e fica com um sabor diferente do que a gente costuma comer de bife, sabe? Mas eu também não gosto de deixar ela por muito tempo, normalmente uma manhã já é o suficiente. Então, o que eu faço é simplesmente temperar dos dois lados, lembrando que você pode temperar com o que você quiser. É que eu acho que a carne desse jeito é muito bom com sal e cominho. E também, se você não quiser temperar, não precisa, é só colocar ela no sol e quando você for consumir, você tempera ela tranquilo, tá bom? Mas agora, bora lá, coloca ela no sol, uma peneirinha por cima, né, para nenhuma mosca, nada pousar e pronto. Ela vai ficar um pouquinho mais escura, puxado para o vinho, e depois é só você virar para secar do outro lado e vai ficar assim. Desse jeito não é legal congelar, então você coloca na geladeira por uns 2 dias. Meu esposo tá de folga essa semana e aí eu pensei em fazer uma refeição um pouquinho mais diferente. Então eu cortei aí 2 medalhões e eu vou fazer um almoço ou um jantar um pouquinho diferente, sabe? E como eu vou só temperar ele com sal e pimenta, eu vou deixar para fazer isso na hora. Aí eu vou amarrar ele no saquinho e vou colocar para congelar. Eu também já vou deixar alguns bifes prontinhos, temperados, porque eles facilitam demais o meu dia a dia. Eu coloco uma quantidade que dê pra gente consumir no almoço e se sobrar um pouquinho na janta também. Eu vou usar shoyu para temperar. Também vou usar um pouquinho de sal, eu tô usando o rosa do Himalaia, mas você pode usar qualquer um, tá bom? E eu não acho que ele salga tanto igual o sal refinado ou os outros, tá bom? Por isso que eu coloquei um pouquinho também. E aí eu vou colocar o cominho. Eu gosto muito de cominho em carne vermelha, então eu sempre coloco. Ah, e se você não quiser acrescentar o sal, porque já tem o shoyu, não precisa, tá bom? Isso é a gosto de cada um. E aí mesmo nessa sacolinha só dou um nó, misturo tudo, é muito bom porque não mela as mãos, né? E já tá pronto aí os nossos bifes cortados e também temperados. Normalmente aqui em casa eu compro a peça de carne, né? Então eu vou cortando bifes, eu vou tirando medalhões, alguns cortes e acaba ficando sempre um pedacinho que não dá pra fazer praticamente nada. Aí eu corto em tirinhas ou em cubinhos para fazer estrogonofe ou iscas aceboladas. E eu acho que quando a gente tempera essa carne tão picadinha, né, acaba ressecando demais. Então eu prefiro selar ela sem tempero e só adicionar depois. Então é por isso que eu também vou guardar ela desse jeito, sem tempero nenhum. E eu uso esses saquinhos para congelar, tá bom, gente? Eu sei que não é exatamente o indicado, mas é o que eu tenho. Você pode substituir eles por potinhos de plástico ou de vidro que possa ir ao congelador. E assim, com esses preparos, a gente já tem as carnes para consumir durante a semana. A gente também vai consumir frango, só que eu comprei congelado, então eu só vou deixar para descongelar e preparar no dia. Agora a gente vai fazer um temperinho caseiro e a gente vai usar pimenta biquinho, alho, cebola e também pimenta de cheiro.
Eu aprendi esse temperinho no canal da Ju Perdomo e eu gosto muito de usar para temperar o meu arroz. Então eu coloco tudo no processador, lembrando que se você não tiver, pode usar o liquidificador também. Só que como eu gosto dele mais pedaçudozinho, eu gosto do processador porque eu tenho a possibilidade de fazer isso. Já no liquidificador eu acho que ele fica muito mais moidinho, o que não altera o sabor, mas eu prefiro mais pedaçudo. Eu vou colocar também um pouquinho de óleo, a olho mesmo, só para dar uma ajudada a misturar tudo isso no processador. O que eu acho que dá um diferencial aí nesse tempero é a pimenta de cheiro. Eu não gosto muito, mas nesse tempero fica muito bom. O óleo, como vocês viram aí, realmente é muito pouco, é só para dar uma ajudada mesmo. E para guardar ele na geladeira eu vou usar um desses potinhos de conserva. É só depois que você usar o produto, esterilizar bem e dá para usar de várias formas, inclusive na geladeira, né? Então eu tô colocando aí o nosso temperinho e vocês podem ver, ó, que ele tá mais pedaçudo mesmo. Eu também coloquei uma colher de sal porque isso ajuda a conservar. E aí eu fechei, balancei um pouquinho para espalhar esse sal e o nosso temperinho tá pronto. Agora dá para ter arroz fresquinho todos os dias, né? Com temperinho bem rápido, bem gostoso e bem fácil também. E aí na hora que você for fazer o arroz é só colocar ele para dar uma fritadinha no óleo ou na manteiga. Depois acrescenta o seu arroz, coloca água, sal. E aí enquanto, né, você tá tomando seu banho, seu arroz fica pronto rapidinho. Também, se você quiser acrescentar cenoura no dia que você tiver um pouquinho mais de tempo, dá super certo, tá bom? E esse pratinho aí, gente, eu fiz com a carne que eu tinha colocado no sol, com o temperinho do arroz e também eu gravei vídeo com várias receitas de tempero de feijão para vocês. Outra coisa que facilita a vida aqui em casa é já deixar a linguiça calabresa cortada. Normalmente eu uso ela para fritar com verdurinhas ou para colocar no feijão. Então eu prefiro congelar ela em rodelas, porque das duas formas a rodelinha vai dar certo. Disso bastante gente que acompanha aqui o canal já sabe, porque eu faço isso realmente na maioria das vezes que eu compro linguiça calabresa. Para quem também tem costume de comprar bacon para casa, isso ajuda demais, né? Deixar ele já cortadinho, porque normalmente quando a gente coloca essas coisas no congelador fica muito duro. E aí acaba sendo até difícil depois de cortar, então adere essa diquinha aí que vai ser sucesso. Uma das coisas que estão facilitando a minha vida demais e que estão me incentivando a comer mais salada são as saladinhas de pote. Eu acho que vocês já viram isso muito aqui no YouTube, mas é uma facilidade realmente. Eu vou usar cebolas e tomates, alface, azeitonas, repolho, você pode usar o roxo se você preferir, milho verde, que você também pode acrescentar ervilha, e cenoura. Eu fui cortando ela com um descascador, por isso que ela ficou nesse formato. E para o molho, né, eu vou usar o azeite e também eu vou usar o vinagre de álcool. E mais uma vez aparece aí os meus potinhos de conserva. Então eu vou colocar um pouquinho de vinagre. O azeite eu já vou colocar um pouquinho mais porque eu gosto. Mas você vai colocar em uma quantidade que você gosta da sua salada, né? E aí eu vou começar colocando a cebola. A regra, na verdade, é colocar dos mais pesados aos mais leves. E aí, gente, eu gosto muito da cebola no azeite e no vinagre. Fica muito bom, a acidez praticamente some e fica um gosto maravilhoso. Então é por isso que eu coloquei primeiro a cebola. Depois eu vou acrescentar o milho verde. E eu já adianto para vocês que fica maravilhoso o milho perto da cebola. A gente comeu hoje, né, no dia que eu tô postando esse vídeo. E realmente ficou muito bom. Ao invés do milho verde pegar o gosto da cebola, a cebola que pegou o gosto do milho verde. Então podem fazer sem medo. Eu também tô colocando aí os meus tomates e vocês viram, né, que eles estão cortados. Então não é legal você colocar o tomate em contato com o azeite ou com o vinagre, porque ele vai murchar e vai ficar um pouco esquisito. Se você tiver ou gostar de tomate cereja, é uma ótima opção. E melhor ainda é se você colocar ele inteirinho, sabe? Sem cortar, porque aí ele não vai soltar água. Também eu coloco aí a minha cenoura, que foi mais pra fora do que pra dentro, né, gente? Mas erros acontecem. E aí eu vou colocar agora as azeitonas.
Lembrando, né, que dá uma lavadinha antes para tirar o sal e o gosto de conservante, porque senão sua salada vai ficar basicamente com gosto de azeitona e não é o que a gente quer. E vocês podem substituir tudo isso pelo que vocês gostam de comer, tá bom? Essa é uma salada bem diferente e que assim a gente gosta muito aqui em casa. Depois eu coloquei também o repolho e lembra sempre de colocar as folhas em cima. Não pode ficar em contato nenhum com o azeite ou com o vinagre, porque senão fica ruim, vai murchar. Agora eu vou colocar o alface. E lembrando a vocês que vai durar de 3 a 4 dias na geladeira, tá bom? E o sal também eu só gosto de colocar na hora, tá bom? E aí é muito simples, saladinha pronta, fechou o pote, agora é só guardar na geladeira. Eu repeti esse processo em outro potinho, só que dessa vez eu não coloquei nada como molho, né? O que acaba sendo muito bom, porque você pode fazer um molho com maionese, você pode fazer um molho com mostarda e mel e temperar tudo na hora. Então, acho que isso é uma das vantagens aí dessa saladinha, né? E eu pensei que um potinho desse ia dar um pra mim e um pro meu esposo, mas acabou que os dois comeram um potinho só. A gente já consumiu um e vai consumir o próximo amanhã. Então, rende bastante. Lembrando que a gente usa como complemento do almoço e não como prato principal, né? Mas se vocês quiserem mais opções com carne, com feijão, eu também posso trazer, tá bom? Outra coisa que eu fiz foi guardar e organizar os meus ovos. Eu tiro daquela bandeja e coloco nesse porta-ovo que eu tenho em casa. E isso é uma das coisas que a gente consome muito em casa, tanto no almoço, café da manhã ou jantar. É muito prático e eu nunca gosto de deixar faltar ovo. Às vezes, vai lá, vai cá, falta um ovinho, 1 ou 2 dias, mas é uma das coisas que eu realmente não gosto de ficar sem. Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, mas a calabresa eu também coloquei dentro de um saquinho e coloco pra congelar. Eu já tenho receita de alguns lanchinhos aqui pra vocês, sanduíche natural, várias coisinhas, tem bolo também. Mas o que a gente tá realmente comendo como lanche é frutas em geral, assim, com granola. Banana com granola, mamão com granola, aveia também, a gente gosta bastante. Gabriel gosta muito de coisa seca, então é o lanche da gente, tanto de manhã quanto da tarde. Outra coisa que a gente come muito também como lanche são tapiocas, porque dá pra fazer salgada ou doce. Então, por isso que eu não mostrei muitas opções de lanchinho pra vocês. Então, eu vim agora de cara lavada aqui só finalizar esse vídeo pra vocês e dizer algumas coisinhas. Como vocês viram, não foram tantas coisas assim, porém, tudo que eu fiz naquele dia ajuda muito. Outra dica que eu posso dar pra vocês é o seguinte: quando vocês comprarem a carne, seja o dia que for, ao invés de você cortar o que vai consumir no dia e congelar, você já pode cortar tudo e deixar tudo cortado e talvez temperado no congelador. Outra coisa, quando você comprar, por exemplo, fruta, já pensa tudo que você pode fazer. Por exemplo, o abacaxi, dá pra congelar eles em pedacinhos. E quando você precisar, sei lá, tomar um suquinho de abacaxi com hortelã, é só pegar ele congelado lá e fazer o suco. Se você, por acaso, come frutas como lanche, dá pra você deixar já cortadinho na geladeira, porque além de fresquinho, é muito fácil, você acaba consumindo muito mais coisas saudáveis do que biscoito, salgadinho, esse tipo de coisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que não ficou um vídeo tão longo, mas eu quis passar várias diquinhas aí pra vocês, coisas que realmente facilitam o meu dia e me ajudam a comer melhor. Então, é isso. Super beijo e até o próximo vídeo.